Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um tema que, embora a gente vá tentar reuni-lo em 10, 12, 13 minutos de vídeo, é um tema que certamente é um dos mais complexos e mais necessários a serem trabalhados na atual sociedade. É o ego. O que é o ego? Por uma parte da teologia judaica, o ego pode ser considerado o nosso grande vilão e também compactuado aí por várias ideologias. O ego é aquele processo que coloca o indivíduo como dono da verdade acima de tudo, inclusive do próprio Deus, porque à medida que o ser humano acredita não ser necessário a presença, o estudo acerca de Deus, ele comprova mais uma vez que o ego dele, que ele é maior do que tudo, ou melhor, que ele se acha maior do que tudo. E um dos grandes problemas que nós estamos vivenciando é essa dualidade entre o ego e a consciência, ou pior, a demonstração do não ser nada. Porque ao mesmo tempo que as pessoas se acham, né, como a gente fala no interior, ao mesmo tempo que as pessoas possuem um ego que se acreditam ser donas da verdade, que acreditam ser centro das atenções, que acreditam ser conscientes e capazes de abarcar todas as explicações, colocando-se numa posição acima de todos e todos. Por outro lado, vem sua insuficiência perante um vírus, perante uma doença, perante a própria morte. Eu estava lendo um livro, Vedas, e perguntaram para um sábio, né, o que ele achava que era o grande mal da sociedade. E ele falou justamente que é o ego, porque apesar de se saber que a única verdade que existe é que todos nós um dia vamos morrer, as pessoas, a grande maioria das pessoas não se preparam para isso, porque o seu ego é tão grande que vivem todos os dias como se essa realidade nunca fosse chegar, e quando chega nunca estão preparadas. Isso é uma coisa que me fez refletir bastante e espero que faça refletir também sobre a questão do ego, né? Quando você tem o ego capaz de explicar todas as explicações, capaz de saber que você é o único dono da verdade, você acaba não conseguindo saber a verdade. Um dos vídeos que eu gravei na área acadêmica, eu estava tentando falar que não existe verdade absoluta porque a ciência se muda o tempo todo e algumas pessoas ficaram bem nervosas, como não existe verdade absoluta. E eu acho que um dos grandes motivos para isso certamente é o ego. É você acreditar que é capaz, dentro da sua construção de pensamento, da sua limitação de corpo, limitação de cultura, limitação de idiomas, limitação, porque nós somos seres limitados, por mais culto que a pessoa seja, não é possível saber com exatidão como a sociedade é formada. A gente tem resquícios, porque nós não estávamos lá. Nós temos hoje várias pessoas que já começam, vários grupos de estudiosos que começam a questionar sobre o ponto de vista da história contada. A história dos análises fala muito sobre isso, né? O ponto de vista que a história é contada, e a história é contada de acordo com aqueles que venceram e de certa forma tinham o poder de dominar e retratar essa história, mas não é contada na questão geral, por uma série de questões, e tudo isso também está ligado ao ego, à falta da gente pensar sobre a nossa insignificância, insuficiência e impotência. Aonde o ego pode atrapalhar a sua vida? O ego ele pode atrapalhar a sua vida como um todo. Começa pela falta ou insuficiência de você conseguir se autoconhecer. Se você não se autoconhece, você não vai conhecer o seu meio, não vai ter tomadas de decisões claras, não vai ter base de felicidade real,
Você vai ter resquícios, mas às vezes você não consegue se conhecer porque o seu ego é grande demais para que você reconheça as suas limitações. Ou às vezes o seu ego ele é grande demais que esconde no seu reconhecimento de limitações a capacidade ou o seu achismo de julgar os outros. Isso é muito comum ver nos religiosos. Uma vez eu estava participando de um culto e o pregador, pastor, proferiu que às vezes a pessoa se sente tão próxima de Deus, tão perfeita e próxima de Deus, que é aí que ela cai, porque ela começa a julgar os outros como se ela fosse o próprio Deus. E o que é isso? É nada mais, nada menos do que o ego. Estamos julgando o tempo todo tudo como se nós tivéssemos o know-how, a verdade, a resposta para todas as coisas, sem parar para pensar na nossa insuficiência de explicações e, portanto, nos nossos egos. Talvez por isso que Jesus tenha se preocupado tanto com a questão do não julgar. Não julgue para que não seja julgado. Na medida que você julgar, você será julgado. Aceite, preocupe-se mais com a sua vida, deixe a vida dos outros, cada um conforme a sua medida, salvação individual. Provavelmente, na verdade, certamente, esse é um dos grandes caminhos para que possamos trabalhar com o nosso ego, nos reconhecer como seres limitados, com cabeça aberta o tempo todo para que possamos conhecer mais das verdades ou procurar conhecer um pouco mais sobre as coisas, um pouco mais sobre determinados assuntos que não conhecemos, palpitar menos naquilo que não temos base para isso, procurar mais estudar, porque você só estuda se você acha que você tem que estudar. Eu estava falando com um colega meu, professor de pós-graduação, e ele falou o seguinte: eu não tenho mais saco para ser aluno, eu não preciso mais aprender. E talvez esse seja um grande problema. Talvez os estudiosos cheguem num ponto que eles achem que não precisem mais aprender. E é aí que a gente se engana. A gente precisa aprender o tempo todo. Isso já é mais do que aristotélico, só sei que nada sei, mas os grandes sábios da história, de milhares e milhares, 7, 8 mil, 10 mil anos atrás, já tinham chegado nessa conclusão. Quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. Quanto mais a gente estuda, mais faltam respostas, porque aí você vai associando coisas que antes que você achava que poderia ser uma construção de verdade finalizada e percebendo que não é, muito pelo contrário, precisa cada vez mais entender. Por isso que eu sempre falo que o verdadeiro cientista, o verdadeiro pesquisador é aquele que consegue trabalhar com o seu ego, entendendo sempre que existem verdades, existem soluções, existem modificações que vão estar ocorrendo o tempo todo no mundo e em nós mesmos. Basta olharmos quem éramos ontem, um mês atrás, um ano atrás, 3 anos atrás, 10 anos atrás, e quem somos hoje. Oswaldo Montenegro, na música dele, quando ele fala daquela lista dos amigos, para a gente fazer uma lista de amigos de 10 anos atrás, para a gente ver quem são nossos amigos hoje, a gente não muda só de amigo, a gente muda de nível. Às vezes estagna, às vezes evolui, às vezes retrocede, e talvez esse seja o motivo porque nossas amizades também vão mudando. Na medida que a gente muda de nível, algumas amizades acompanham, algumas amizades deixam. Mas tudo isso vai perpassando pelo nosso ego. Se nós achamos ou acharmos que não precisamos mudar, certamente ficaremos, porque muitas pessoas mudam. Nós estamos num processo onde o ego precisa ser suprimido para que a razão passe a fazer parte maior do nosso ser. E aí eu volto na questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele só é possível se você conseguir trabalhar com o seu ego. As relações, para você conseguir ter relações saudáveis interhumanas, só é possível se você consegue trabalhar com o seu ego. Pois é necessário que você entenda que você não é o dono da verdade, que cada um tem o seu mundo, cada um tem sua história
e cada um vai ter o seu processo. Isso tudo acaba se esbarrando no ego. Muitas pessoas culpam o sistema, culpam a sociedade, culpam os pais, culpam o demônio por suas infelicidades, por seus infortúnios. Isso nada mais é do que o próprio ego, pois a pessoa é incapaz de saber que ela está tão centrada na verdade como se ela fosse dona da verdade, que esquece que a resolução dos seus problemas certamente estará dentro dela mesma. E assim a gente fala de uma esfera micro, a gente pode falar de uma esfera macro. Como eu falei, o assunto do ego, ele é um assunto não para um vídeo, mas para a gente pensar na vida inteira. Será que eu estou tomando essa atitude porque o meu ego é tão grande? Será que eu acho que eu sou certo em determinado ponto de vista porque o meu ego é tão grande que eu não consigo ver o outro? Será que o meu ego é tão grande que eu quero que Deus me mostre a existência dele? Será que o meu ego é tão grande que eu acho que eu consigo entender a vontade de Deus? Ou entender a mentalidade de Deus, como eu já ouvi muitas pessoas falando, Deus quer isso, Deus não quer aquilo. E é muito interessante isso, porque na medida que o seu ego é tão grande ao ponto de você sabe ou achar que sabe como Deus pensa, você conseguiria certamente resolver o problema do mundo, porque afinal de contas você entendeu a mentalidade de Deus. É isso que nós temos que pensar. Quão grande está o nosso ego e quanto isso está nos fazendo atrapalhar, não só não crescer, mas de certa forma regredir e acumular infelicidades, não explicações e algumas outras coisinhas mais. Espero que esse vídeo faça você repensar na questão do seu ego e até a próxima.